Nós tivemos aqui, no primeiro ano tive 14 dias de veranico. Terra vazia ainda, não tinha matéria orgânica, a gente não tinha conhecimento do que a gente tem hoje em mãos. E do terceiro ano em diante começamos a melhorar um pouquinho, porque o solo foi melhorando, a condição melhorando também de solo. Meu nome é Luiz Henrique Frota Vila, sou produtor rural há mais de 19 anos e nós estamos aqui hoje na Fazenda Gilgal, Fazenda Aliança, que são as duas propriedades nossas aqui no município do Rio Sono, do Tocantins. Todo mundo faz tudo, né? A gente também toca uma área no Maranhão, né? E meu sogro e minha sogra ficam lá. Nós temos 3 filhos. Tem a Isabela, de 18 anos, a Luísa, de 15 anos e agora o Miguel Henrique, de 6 anos. Eu me lembro o primeiro adubo que chegou aqui na fazenda, eu lembro até hoje, era um caminhão. Eu falei pro pessoal, não manda 9 eixos porque não chega, não passava nem na balsa os caminhões 9 eixos. E aí eu falei, não manda 9 eixos. E o cara veio com 9 eixos mais curto. E aí ele atolou também nas areias aí, né, com 50 toneladas. E a gente teve que puxar ele. O cara era assim, um cara muito zeloso do caminhão. E eu me lembro bem que ele chegou aqui na casa. E a hora que ele chegou aqui, ele falou assim, eu vou marcar bem esse nome, Luiz Henrique Frota Vila. O dia que eu ver uma carga desse cara para esse Rio Sono, eu nunca mais vou pesar as pés naquela fazenda. Quem planta no barro, ele pode plantar de qualquer jeito que ele vai dar certo. Quem planta na areia tem que buscar o conhecimento, buscar a diversidade, né, que tem de manejo. E nós sabemos que tem essa tecnologia toda, né? A nossa média aqui era em torno de 54 a 55 sacas, Matheus. Eu não conseguia sair muito disso não, tá? E aí um dia, muito curioso, eu estava no Instagram e conheci, né? Via uma página do Leandro falando sobre altas produtividades na região da Bahia. Naquele ano ele estava falando sobre 28 dias de sol e eles atingiram 92 sacos por hectare, né? Aí eu falei, cara, eu preciso conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? Existe outras técnicas, outros manejos que a gente tem que buscar. E eu peguei e falei, vou mandar um direct para ele. Falei, esse cara não vai me responder, né? O cara com 6 mil seguidores, já dando palestra para todo lado aí, né? Cara, e ele, humildemente, eu falo para ele, né? Depois eu conheci ele pessoalmente, falei, Leandro, você é um cara diferenciado, porque me respondeu e depois de um outro dia eu fiz uma outra pergunta para ele, me respondeu novamente e até que a gente foi criando, né, um vínculo ali, né, de mensagens, ele tirando dúvidas minhas. Então eu falo assim que existe a vida do Luiz antes da Raiz da Solução e existe o Luiz depois da Raiz da Solução. Então eu, quando comecei a conversar com o Leandro, falei, Leandro, eu quero participar desse curso. Ele falou, vai ter assim, tal dia aqui no Luiz Eduardo Magalhães. E na sexta-feira à noite era a última aula do YouTube, né, das aulas do YouTube, que no sábado seria o dia todo do Experience. Aí cheguei lá, sentei na mesinha, não tinha ninguém, eu tava tão ansioso que eu cheguei lá, não tinha ninguém no ambiente ainda. Aí eu cheguei, sentei, fiquei quieto lá esperando e aí começou as aulas do YouTube. E aí eu comecei a me apaixonar, porque eu já tinha assistido as aulas em casa, né? Eu falei, cara, isso é real. Aí eu vi ele falando sobre, né, descompactação de solo, a compra de oxigênio, e ele falando sobre magnésio, falando sobre boro. Eu falei, meu Deus, cara, eu tô vendo um momento assim que eu tenho, vamos falar que eu tinha 17 anos de agricultor, né? Nunca tinha escutado falar algo daquele tipo, né? Então, assim, essa informação, se eu não tivesse saído da minha casa para ir buscar lá, né, Matheus, talvez hoje eu não teria esse conhecimento. Ano passado eu tive uma mancha ali e eu peguei e mandei pro Matheus Barbaço. Falei, Matheus, o que será que é isso aqui, cara? Eu falei assim, Luiz, parece mela, cara, mas não tenho certeza. Geralmente a mela, ela é uma doença mais no começo, fúngica ali, pega no início da planta, por baixo. E ela tava por cima, sabe? E eu fiquei, caramba, e eu era uma mancha assim, não era tão grande a mancha, sabe? Mas eu já fiquei preocupado, né? A lavoura tava em enchimento de grão, R5 aí. E aí eu peguei e mandei pro Matheus e falou, Luiz, coloca no grupo, cara, alguém já passou por isso. Quando eu coloquei no grupo, 2 já falou, olha, eu passei por isso aí é escaldadura de sol, pode ver que era num lugar mais úmido e realmente era. Era numa terra mais preta, numa baixada, mais úmida, sabe? Ele falou, então é normal isso aí. Então você já traz um alívio no seu coração, porque a gente, se tivesse aqui sem informação, você vê algo daquele lá, você vai gastar um monte de dinheiro, ou vai vir um agrônomo aqui falar que é uma doença, vai te posicionar um produto, você vai gastar um monte de dinheiro e não ia resolver nada, que não era doença de alta gravidade, era algo normal da planta mesmo, uma reação da própria planta em relação à temperatura térmica, né? Umidade do solo e um sol muito quente em cima, né? Então era uma coisa assim tão simples de ser resolvida. Se eu não tivesse, né, nesse grupo e essas pessoas terem me ajudado, talvez eu teria gastado aí 20, 30 mil reais para poder resolver um problema que se resolveu só com uma mensagem, né? Então eu falo assim, o curso ele é muito barato, ele é de graça, né, Matheus?